pessoal, bom, nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi o primeiro trimestre da minha gestação. Eu acabei de fazer um vídeo contando como foi que eu descobri, né, que eu tava grávida, e nesse eu vou estar contando então tudo que eu senti, como ficaram meus sentimentos e tudo mais. Bom, vou começar falando dos sintomas. Bem no comecinho, eu acho que foi na sexta semana, se não me engano, eu senti o meu primeiro enjoo. Foi no final da tarde, eu lembro que eu tava viajando, que foi logo que eu descobri que eu tava grávida, como eu contei no vídeo anterior, né? E a gente tava passeando no final da tarde, numa cidadezinha, super bonitinha, tudo, a gente andando, e de repente eu senti, assim, um enjoo diferente no estômago. Não era um enjoo que eu costumava ter, às vezes. Antes de menstruar, às vezes eu tinha um pouco de enjoo, ou quando eu como alguma coisa que não cai bem no estômago, mas era diferente, era uma coisa meio persistente e bem fraquinha. Passou alguns dias e não senti mais. Da 7ª para 8ª semana, aí começou a apertar esses sintomas. Aí eu comecei realmente a ter enjoos, e sempre no final da tarde, e aí até de noite, assim. Só que eu não cheguei a vomitar nenhuma vez, eu só ficava com esse enjoo, mas era muito ruim, era muito desagradável. Eu fiquei assim quase pelos 3 primeiros meses, só que a partir da 10ª semana começou a diminuir. Praticamente todos os dias eram no final da tarde que começava a me dar esse enjoo, mas de vez em quando começava de manhã, e aí era horrível, porque eu mal conseguia almoçar, era muito ruim. Junto com isso me deram 2 sintomas muito opostos e muito desagradáveis. Um deles é que eu não tinha vontade de comer mais nada, não só pelos enjoos, simplesmente eu perdi o apetite. Na verdade eu não tinha vontade de comer mais nada que era saudável, legumes, comida mesmo. Eu tinha vontade só de comer carboidrato. Mas assim, mesmo para comer carboidrato era difícil, assim, eu não tinha aquela vontade de comer. E o outro sintoma, que é o oposto a esse, é que me dava um vazio no estômago. De repente, assim, se eu passasse um pouquinho o tempo de eu comer, assim, sei lá, 1h30, 2 horas sem comer, me dava tipo um buraco no estômago. Uma coisa muito esquisita, sabe? Que eu não tinha sentido antes. Então imagina, eu tinha aquele buraco no estômago, mas eu não tinha vontade de comer. Só que eu tinha que comer. Com enjoo, sem enjoo, eu tinha que comer, porque senão eu sentia que eu ia desmaiar. Comecei a tentar descobrir coisas que me apetecessem um pouco mais, que eu tivesse um pouquinho mais de vontade de comer. E nos intervalinhos, assim, eu comia bolacha. Quando não era hora de comer mesmo, eu ficava comendo bolacha para não deixar o estômago ficar vazio. Porque se ele ficasse vazio, dava aquele buraco, aquela sensação. E aí, nossa, para voltar depois ao normal demorava, eu tinha que comer e esperar um tempo, aí sim ia voltando ao normal. Isso foi bem chatinho, assim, porque eu tive isso até, sei lá, na semana 10, 11, que perdurou. E por conta disso eu acabei emagrecendo. No início da gravidez eu tava com 55 quilos, e eu acho que 2 semanas depois, que foi quando eu voltei na médica, eu já tava com 53. Então eu emagreci de tanto que eu passei mal, assim. Outra coisa que eu senti foi um sono muito grande, assim, sabe? Eu sempre fui de dormir tarde, sempre gostei mais de trabalhar à noite, mas nessa fase eu tinha um cansaço, assim, terrível, assim, dava tipo 10, 11 da noite, eu tinha que deitar. Eu até conseguia controlar se eu quisesse, mesmo assim, ficar acordada, mas era tipo uma fadiga muito grande. Isso durou bastante, assim, até a semana 12, 13. Depois melhorou um pouquinho. Agora, uma coisa que todo mundo fala que sente, que é sede, eu não senti muito. Engraçado, isso na gestação inteira. Eu me forcei a beber mais água, porque é importante, né? A gente se hidratar bem, até para o desenvolvimento do bebê, tudo. Mas eu não tinha, minha sede não aumentou. Eu achei bem estranho isso, assim. E outra coisa era a falta de ar, que de vez em quando eu tinha, bem forte, assim, sabe? Como eu falei, bem no comecinho eu senti isso, antes de saber que eu tava grávida, ia fazer as atividades que eu tava acostumada a fazer e ficava com aquela falta de ar, e isso continuou. Não era o tempo todo, mas de vez em quando dava, assim, aquela fadiga. Isso depois eu descobri que é porque muda todo o sistema circulatório da gente, né? Toda a circulação se concentra pro desenvolvimento do embriãozinho, então a gente acaba ficando meio sem fôlego. Isso acontece mais no comecinho da gestação mesmo. E no final também. No meio isso dá uma trégua. Ainda bem, né? Porque é muito ruim, né? A gente ficar com, sem fôlego, com falta de ar. Eu lembro que eu tava gravando às vezes vídeo aqui pro canal e dava aquela falta de ar, assim, eu tinha que dar uma pausa, assim, pra voltar a gravar. Às vezes uma pausa longa, assim, sabe? Isso foi meio chatinho também. Outro sintoma que eu tive foi dor nos seios, mas também nada muito forte, nada assim, tão mais forte do que uma dor que eu já tinha antes de menstruar. Mas era um pouquinho diferente, sabe? Eu acho que o formato ficou um pouquinho diferente, aumentou um pouco, mas não tanto, e ficou assim quase que a gravidez inteira. Depois melhorou um pouco a dor, mas no primeiro trimestre foi a fase que mais doeu. Outra coisa que eu senti muito foram dores no útero.
útero. No começo mais parecia uma coliquinha menstrual, então nada muito diferente, né, do que eu já conhecia, mas depois comecei a sentir umas fisgadas fortes e isso me assustou um pouquinho. Mas aí eu conversava com a minha médica e ela falava que era super normal, é porque o útero tá se expandindo, o embriãozinho tá crescendo e tudo no útero tá aumentando, então essa expansão do útero vai causando essas dores assim, é como se estivesse esticando, às vezes era fisgada, às vezes era uma dor tipo cólica, às vezes era uma dor assim como se estivesse quente, isso me assustava um pouquinho, por mais que a médica falasse que era normal, me assustava. Então eu fiz 2 ultrassons, depois eu fiz um ultrassom com 9 semanas e depois um ultrassom com 12 semanas. E antes desses ultrassons eu ficava bem nervosa, mas quando eu via que tava tudo bem, eu relaxava um pouquinho, né? Quando eu tava na semana 11, eu senti uma dor bem diferente, era como se repuxasse assim, acho que era do lado direito, tipo um repuxão mesmo, muito forte, e essa dor durou quase que o dia todo. Eu fiquei bem assustada e conversei com a minha médica e ela explicou que é como se o útero tivesse umas alças e quando vai crescendo essas alças vão esticando, uma coisa assim. Eu não vou lembrar direitinho, gente, mas às vezes de um lado ou do outro dá umas doídas mais fortes mesmo. Depois conversando com a minha prima, que tem um filhinho de 2 anos, ela falou que sentiu essa mesma dor na mesma semana que eu senti e que colegas dela também sentiram que estavam grávidas, né? Então parece que é uma coisa que acontece mesmo nessa semana. Não exatamente às vezes, né? Mas nossa, é bem intenso, viu, gente? Porque qualquer dor que a gente já sente assusta, né? E essa foi bem forte mesmo. Acho que foi a dor mais forte que eu senti. Bom, gente, eu também coloquei um aplicativo no meu celular para acompanhar todas as semanas da gestação. E é muito bom também, porque você vai vendo a evoluçãozinha, né, do embriãozinho. Tudo bem que minha médica ia falando como tava, nos ultrassons também. Mas no aplicativo você vai vendo semana a semana, certinho, assim. Dá tipo um conforto, assim. Eu não lembro exatamente o nome do aplicativo, mas eu vou deixar no box de informações. Outra coisa é que eu trabalho com Art Reborn, que são aqueles bebezinhos que parecem de verdade. Pra quem de repente chegou aqui no canal, né, por conta desse assunto e não viu os vídeos anteriores, que eu sempre mostrava os bebezinhos Reborn, então eu mexo com tinta, com solvente e por isso eu tive que começar a trabalhar de máscara. De luva eu já trabalhava, né, de vez em quando eu trabalhava sem luva quando era alguma etapa da pintura em que eu não ia encostar na tinta e tudo mais, mas eu tive que começar a trabalhar de máscara e não só uma máscara normal, mas uma máscara própria de pintura, assim, sabe? Que fecha bem assim. E que sufoco trabalhar com isso. Gente, dava tipo uma falta de ar. Nossa, muito ruim. Tava calor, então foi muito difícil trabalhar com essa máscara e foi a gestação inteirinha assim. A tinta que eu trabalho é a tóxica. O solvente que eu comprei também, super caro. É um solvente importado, totalmente atóxico. Eu já trabalhava com um que tinha o mínimo de cheiro possível, mas esse é sem cheiro mesmo, mas mesmo assim a minha médica falou para usar máscara, né, para não passar nada, para não ter nenhum problema. Então foi mais uma coisa assim que aconteceu. Gente, eu não falei para vocês sobre datas, né? Eu só fui contando e como não tá em tempo real, eu tô fazendo esse vídeo bem mais pra frente de quando tudo aconteceu, eu acabei não falando a data. Eu descobri que eu tava grávida no dia 5 de janeiro de 2020 e logo depois aconteceu toda aquela situação que a gente tá até hoje, que é da pandemia. Na época, quando começou, a gente não sabia o quanto poderia interferir numa gestação isso, caso eu pegasse o vírus. Então foi muito, muito tenso também por isso. Praticamente só saía de casa pro estritamente necessário, para consultas médicas e também para comprar materiais. Então teve mais esse agravante aí, né? Engravidar de repente no meio de uma pandemia assim é algo bem assustador, né? Mais uma coisinha assim que pesou um pouquinho no meu emocional, e eu acho que no emocional de todas as gravidinhas desse ano, né? Aliás, de todo mundo, né? Não só de quem tá grávida, mas de grávida sempre você é responsável pela sua vida e por outra vida também, né? Então, imagina a vida do seu filho, você não quer que nada aconteça e de repente tá uma pandemia com um vírus que você não sabe direito qual efeito que pode dar, é muito difícil. Agora, o lado emocional meu é que foi o mais difícil nesse primeiro trimestre, por conta de tudo que eu contei pra vocês no primeiro vídeo, que foi quando eu descobri que eu tava grávida, por conta do medicamento que eu tinha tomado, que não era legal pra gravidez, por eu não ter tomado ácido fólico desde o comecinho. Eu fiquei muito, muito preocupada, sabe, de repente o desenvolvimento do meu bebezinho ser afetado. E aí eu tinha que lutar muito contra os pensamentos ruins, eu tinha que
respirar fundo muitas vezes quando vinha, assim, sabe, ideias ruins na cabeça, e tentava pensar positivo, tentava ficar bem, mas eu não conseguia, assim, sabe, ficar animada. Eu tava feliz, muito feliz, encantada com aquilo que estava acontecendo comigo, mas ao mesmo tempo eu tava muito preocupada. Então, essa mistura de sentimentos foi um pouquinho ruim, assim. Eu tentei ao máximo não deixar isso me afetar tanto, porque isso pode, assim, passar pro bebê, né, essa insegurança toda. E eu não queria passar isso. Era uma luta constante, assim, sabe, com os meus pensamentos e tudo mais. Eu fiz alguns ultrassons, né, que a médica foi pedindo nesses 3 meses, e cada vez que eu ia fazer um ultrassom eu quase morria do coração, sabe? Nossa, eu ficava muito nervosa, porque nesse comecinho a gente não sente nada, assim, apesar dos sintomas que eu tava tendo, a gente não sente o bebê mexer na barriga, a barriga não cresce tanto, a minha ficou um pouquinho inchada, sabe? Tem até nessa primeira foto, que dá pra vocês verem, na semana 12, tava um pouquinho inchada a minha barriga, mas não o suficiente pra saber que tem um bebezinho ali, né? Então, só o ultrassom que a gente vê mesmo o que tá acontecendo. Quando a gente volta pra casa, tirando os sintomas chatinhos, a gente não sente mais nada, e é difícil lidar com isso, sabe? Então eu ia muito nervosa fazer ultrassom. Aí quando eu escutava o coraçãozinho do bebê, nossa, assim, eu relaxava, sabe? Dava uma alegria, e ver o embriãozinho assim no ultrassom é tão gostoso, gente, tão emocionante. Daí eu saía de lá feliz, aliviada. Aí passavam uns dias, eu já começava a ficar nervosa de novo, esperando o próximo ultrassom. E aí só depois que eu ficava tranquila. Nossa, foi bem difícil. E o mais complicado foi aguardar pelo ultrassom da semana 12. Esse ultrassom é um dos mais importantes. Ele é um morfológico e ele vai dar uma estimativa sobre a saúde do bebê com relação a síndromes e também a má formação e tudo mais, porque aí o bebezinho já tá mais desenvolvidinho, né? E dá pra ver melhor os órgãos e as medidas do bebê, né? Então, esse ultrassom foi o mais difícil pra mim. Só que um dia antes de eu fazer esse ultrassom, eu fui numa consulta com a minha médica e ela faz ultrassom em todas as consultas. Só que não é ultrassom pra ver medidas, pra ver esses detalhes todos. É só ultrassom pra ver se tá tudo bem, se o bebê tá bem posicionado, escutar o batimento cardíaco, ver um pouquinho ali. Ela só dá uma olhadinha, mas ela já tinha dado o pedido para eu fazer o ultrassom oficial mesmo. É o ultrassom morfológico com translucência nucal. Bom, e nesse ultrassom que ela fez, a primeira imagem que a gente viu foi o bebezinho pulando. Gente, ele pulou muito forte assim, sabe? Nossa, a gente até levou um susto assim, porque no ultrassom anterior, o de 9 semanas, o bebê tava paradinho assim, que foi esse que vocês estão vendo aí. O bebê não tava assim, não dava pra ver ele se mexendo muito. Tava tudo bem, né, com o desenvolvimento pra semana 9, tava tudo ok, mas não dava pra ver muita coisa. Mas de repente a gente vai ver o ultrassom e ele tá pulando. Pena que a gente não filmou, a gente tava muito tenso, a gente nem pensou em filmar, né, esse ultrassom. E ela não dá nenhum papel, nenhuma foto com isso, porque não é um ultrassom oficial, é só uma olhadinha que ela dá. Então, mas foi assim demais ver isso. Aí ela deu uma olhadinha no bebê e falou que tava aparentemente tudo bem, com o batimento cardíaco, com os membrinhos dele, ele ficava com a mãozinha aberta, sabe? Ela só comentou que era muito positivo o fato do meu bebezinho tá pulando e tá com as mãozinhas assim abertas, ele tava todo acordadinho, alerta. Ela falou que isso era muito bom. Claro que não era certeza de nada, mas pelo menos, né, já era um bom indício. Enfim, eu saí da consulta assim aliviada e ao mesmo tempo ainda um pouco apreensiva com o exame oficial, mas graças a Deus que eu tive esse exame um dia antes pra mim não ir tão nervosa assim, porque é até perigoso, né, gente, aumentar a pressão, tudo. Aliás, pressão, eu tive um pouco de pressão alta, eu esqueci de comentar isso no primeiro vídeo, mas logo que eu descobri que eu tava grávida, eu tenho um aparelhinho de verificar a pressão e minha pressão tava um pouquinho alta. Mas aí eu comecei a tomar um medicamento só por prevenção e graças a Deus, pelo menos até aí ficou tudo bem a minha pressão, né? Mas imagina, ficando muito nervosa com o exame, poderia alterar até a pressão, né? E também passar pro bebê toda aquela tensão, não é legal. Bom, então foi muito importante pra mim ter feito esse exame antes, porque digamos que diluiu um pouquinho o meu nervoso, né? Mas aí no outro dia eu fui fazer esse exame oficial. A primeira coisa que a médica falou quando eu tava fazendo ultrassom, eu assim super tensa, meu esposo do meu lado também tenso assim, mas eu tava mais, ele era assim, bem mais tranquilo do que eu. Aí ela falou se eu sabia o sexo do bebê, porque tem exames hoje em dia, exames de sangue que dá pra saber. Na 8ª semana dá pra saber, mas eu não fiz esse exame, eu descobri no ultrassom mesmo. Aí ela perguntou se eu já tinha feito, eu falei que não. Aí ela perguntou se eu queria saber a possível, né, a possibilidade, eu falei que sim. Aí ela falou que possivelmente seria um menininho, pelo que ela tava vendo ali. É um ultrassom que não dá pra ver direito, mas ela falou que era 80% de chance de ser um menininho.
Enfim, foi a primeira coisa que ela falou, pra meio que, acho que quebrou um pouco o gelo daquela tensão minha, mas não teve jeito, eu continuei nervosa. Enfim, aí ela começou a fazer as medições, eles fazem medições da nuquinha, assim, do bebê, por isso que chama translucência nucal, porque é a medição mais importante feita nesse exame, não a mais importante, uma das, né? E do narizinho também, e ela falou que pelas medições que ela tinha feito no exame, eliminava muito, muito a chance de ter alguma síndrome. E só que não era 100% de chance, principalmente com a minha idade. Com a minha idade, mesmo com esse exame tendo dado tudo perfeitinho, ainda tinha chance de ter algum problema. Mas eu já fiquei muito aliviada, porque com o coraçãozinho tava tudo bem, com os órgãos, tava tudo dentro dos padrões, assim. Nossa, gente, que alívio de ter dado tudo certo até ali. É lógico que eu sabia que tinha um longo caminho ainda pela frente, mas os 3 primeiros meses são os mais delicados numa gravidez, os mais tensos mesmo, né? Se passar da semana 12, passar dos 3 meses, grande chance de evoluir. Mesmo assim, eu resolvi não contar pra ninguém ainda, por conta da minha idade e tudo, eu ainda tava um pouquinho com o pé atrás. Eu pensei, bom, vou segurar um pouquinho até, sei lá, 16 ou 20 semanas, né, pra contar pras pessoas, porque na semana 16 eu teria outro ultrassom e na semana 20 teria outro ultrassom morfológico, que é outro ultrassom bem importante. Então eu já teria um pouquinho mais de certeza. Mas enfim, isso é assunto para o outro vídeo. Então sobre os meus sentimentos, minhas emoções, foi isso. Durante todo esse processo aí de ultrassons, de saber se estava tudo bem mesmo com o bebezinho. Foi assim que eu me senti. Outra coisa que eu queria contar para vocês é que por conta do meu convênio estar na carência, como eu expliquei no vídeo anterior, ou seja, eu não teria cobertura para o hospital. O convênio estava cobrindo os exames, a consulta da minha médica era particular, então não cobria, mas eu tinha o reembolso, mas ele não cobriria o hospital. Então, por conta disso, por segurança, claro que a gente ia fazer de tudo para juntar o valor para poder pagar o hospital, mas caso a gente não conseguisse, eu precisaria de um plano B ali, né? Então, esse plano B foi ir me consultar no SUS, além de me consultar com a minha médica. Eu nem sabia como fazer, né? Eu já fui algumas vezes no SUS, há muitos anos atrás, quando eu ainda não tinha convênio, mas eu não tinha noção de como fazer. Então, eu fui no postinho perto de casa. É sempre assim, você tem que ir no postinho mais próximo à sua casa, né? Ao bairro que você mora. E lá eles fazem toda a papelada, tudo. Eles atendem bem rápido até. Eles já marcam para os próximos dias, quando é uma questão de gravidez. Então, eu acabei indo para o SUS também. Acho que eu vou fazer um vídeo, gente, à parte, sobre a minha experiência que eu tive com o SUS em relação ao particular. Aqui eu só tô contando que eu fui também no SUS, e eu até fui fazer um exame de ultrassom, mas eu vou falar em mais detalhes como foi a minha experiência em outro vídeo. Eu acho melhor assim para esse vídeo não ficar muito longo. Eu sei que eu fui nas consultas do SUS também, fiz um ultrassom pelo SUS, que é um dos únicos que eles cobrem. Só que não foi um morfológico mesmo, foi só um ultrassom normal. E engraçado que nesse ultrassom o médico falou que possivelmente seria uma menininha. Aí minha cabeça ficou toda confusa. Eu falei, nossa, um fala que é menina e o outro que é menino. Mas eu não tava nem um pouquinho preocupada, porque pra mim tanto fazia assim, sabe? Ser menino, menina, eu só queria muito que tivesse saúde, que tivesse tudo bem com o meu bebezinho. O sexo do bebê realmente não me importava. Tanto é que eu nem paguei o teste pra descobrir antes, né? Assim, claro que a gente fica ansioso pra saber, pra começar a comprar as coisinhas, né? Começar a pesquisar roupinha, tudo. E o quartinho, a gente já descobre que tá grávida, já começa a sonhar com tudo isso, com o enxovalzinho. Mas eu não tava assim com tanta pressa. Eu falei, não, eu vou esperar, até porque eu não vou comprar nada agora. 12 semanas é muito cedo ainda pra saber o sexo do bebezinho. Bom, outra coisa é como foi com meu esposo, né? Gente, ele é tão tranquilo, ele ficou tão tranquilo todo esse tempo. E isso foi bom, porque ele passou uma segurança pra mim. A única coisa ruim é que quando eu tava nervosa, ele ficava bravo comigo. Ele falava, nossa, mas por que você tá nervosa? Vai dar tudo certo, não fica assim, vai fazer mal pro bebê. E aí eu ficava com aquela sensação de culpa, assim, sabe? Então eu ficava assustada e ficava com um sentimento de culpa. Mas ao mesmo tempo foi bom, porque ele segurou bem, assim, as pontas comigo, sabe? De tá super tranquilo. Ele olhava e falava, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Fica tranquila, tá tudo bem com o bebezinho. Curte a gravidez, ele falava, sabe? Curte, você vai ficar tão nervosa que você não vai curtir, depois você vai se arrepender. Mas assim, por um lado ele tá certo, mas por outro lado é muito difícil quando a gente tá na situação. Curtir, assim, sabe? Não que eu não tenha curtido, mas é difícil, porque você fica naquela tensão, né? Esse foi o primeiro trimestre da minha gestação. Eu acho que eu lembrei de tudo pra contar pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Contem que tem alguém gravidinha, conta aqui pra mim, que eu vou amar saber. Tô amando fazer esses vídeos dessa fase tão linda da minha vida, tão difícil, vocês vão entender por quê nos próximos vídeos, mas
mas muito, muito linda. Logo eu faço o vídeo então de como foi o meu segundo trimestre e todas as complicações que acompanharam. E é isso, pessoal. Beijos e até o próximo vídeo.